A vida das novas gerações está cada vez mais difícil e o seu futuro não parece vir a ter um final feliz. Muitos jovens enfrentam uma realidade económica que os impede de alcançar os feitos que os seus pais e antepassados consideravam normais. Esta situação é agravada por uma série de causas que refletem uma injustiça económica e social cada vez mais flagrante. O sonho de ter uma habitação própria, constituir família e alcançar a estabilidade financeira parece ser agora uma meta inalcançável para as novas gerações. Há algumas décadas atrás, era comum que os jovens alcançassem uma série de marcos financeiros e pessoais logo após os 20 anos, como comprar uma casa, casar e ter filhos. Hoje em dia, a realidade é bem diferente. Em 2023, a idade média estimada dos jovens ao sair de casa dos pais, na Europa, era de 26,3 anos, sendo que em Portugal, a idade média é superior a 29 anos. Para muitos, a saída de casa dos pais marca o início de uma nova vida adulta, muitos anos depois do que seria considerado normal pelas gerações mais antigas. No entanto, os empregos estáveis e bem remunerados que no passado permitiam poupar dinheiro, fazer investimentos e alcançar a independência financeira são cada vez mais raros. Em vez disso, a realidade para muitos jovens é caracterizada por contratos precários, baixos salários e uma carga fiscal elevada. A diferença entre a geração atual e a dos seus pais é por isso evidente, sendo que, atualmente, os jovens parecem estar condenados a viver na pobreza. Enquanto no passado o crescimento económico e a estabilidade permitiam uma vida confortável e previsível, hoje em dia a inflação, o aumento do custo de vida e a estagnação salarial criam um cenário em que possuir uma casa própria se tornou um luxo inacessível. Também o mercado imobiliário tem assistido a um aumento significativo dos preços em países de todo o mundo, como na Austrália ou no Canadá, mas também em Portugal e na Europa. Na Europa, de acordo com dados divulgados pelo Eurostat, os preços das casas subiram cerca de 49% entre 2010 e o primeiro trimestre de 2024. Em alguns países como Portugal, os preços das casas dispararam devido ao investimento estrangeiro e devido à crescente procura de imóveis para turismo e alojamento local. Isto fez com que muitos jovens se vejam obrigados a adiar indefinidamente a compra de uma casa onde possam viver. A alternativa é, muitas vezes, o arrendamento, sendo que, no entanto, até este se tornou proibitivo nos principais centros urbanos. A juntar a isso, as condições de arrendamento podem ser instáveis, com aumentos anuais das rendas que não acompanham o crescimento dos salários. A dificuldade em alcançar os marcos tradicionais de sucesso pessoal e profissional não é apenas uma questão financeira, tem também um impacto psicológico e social significativo. Muitos jovens sentem-se pressionados por expectativas sociais e familiares que já não se ajustam à realidade económica atual. A comparação constante com a geração dos seus pais, que conseguiu atingir esses objetivos com relativa facilidade, pode gerar sentimentos de frustração e de infelicidade. Antigamente, com empregos relativamente básicos, era possível ter casa e uma família e viver sem sacrifícios constantes. Devido a essas razões, os jovens portugueses e europeus estão a ter cada vez menos filhos hoje em dia. Em 2022, o número de nascimentos na União Europeia atingiu o seu nível mais baixo desde 1960, de acordo com dados mais recentes divulgados pelo Eurostat. Em 2022, nasceram apenas 3,88 milhões de bebés na União Europeia, marcando a primeira vez que este número ficou abaixo dos 4 milhões. A taxa de fertilidade atual na União Europeia é de apenas 1,46 bebés por mulher, sendo uma das taxas mais baixas do mundo, e muito abaixo da taxa necessária de 2,1 bebés necessária para manter a população. Hoje em dia, existe um desfazamento brutal entre o salário e o custo de vida, sendo que os salários atuais não permitem fazer o que se fazia há 20 ou 30 anos atrás. Isto acontece, em grande medida, porque a habitação está com um valor tão alto que suga a maioria do rendimento. Algumas pessoas acham que os jovens atualmente são preguiçosos e que tomam más decisões financeiras, por exemplo, ao irem a festas e concertos. No entanto, em todas as gerações há tanta gente que toma más decisões pessoais e financeiras, sendo que no passado o abandono escolar até era maior, bem como o consumo de drogas e de comportamentos de risco. Por isso, é difícil continuar a achar que os jovens de agora é que falham. No entanto, é possível defender que antigamente o professor e os contínuos da escola tinham mais autoridade e eram mais respeitados, se calhar porque na altura, se um jovem se armasse em parvo, levava logo com um par de bufetadas.
Hoje em dia, isso é algo impensável acontecer, sendo que provavelmente os jovens têm agora menos maturidade para lidar com situações difíceis quando comparados com pessoas das gerações mais antigas. Uma pessoa nascida por volta do final dos anos 70, muitas vezes aos 18 anos, já estava a trabalhar num biscate qualquer e tinha de se desenrascar para lidar com o mundo. Hoje em dia, os jovens chegam aos 23 anos sem experiência nenhuma de contacto com o trabalho, sendo que a expectativa dos clientes e dos colegas mais velhos é que tenham as mesmas capacidades de alguém há 20 anos com a mesma idade, o que raramente acontece. Com a agravante que as gerações mais velhas, como não tinham acesso à tecnologia, estavam desde muito novos treinados para lidar com outras pessoas e criaram capacidades sociais que hoje são mais difíceis de ter. Em Portugal, por exemplo, apenas 12,8% dos jovens entre os 25 e os 34 anos possuíam estudos ao nível do ensino superior no ano 2000. Isto significa que provavelmente mais de 80% deles começava logo a trabalhar e a ganhar experiência profissional bem antes dos 25 anos, decidindo por isso não prosseguir os estudos. Os jovens que nasceram nos anos 70 e no início dos anos 80 foram provavelmente os mais privilegiados do século passado e os que menos problemas tiveram para iniciar as suas vidas adultas, ter emprego e ter família. No caso dos jovens nascidos em Portugal na segunda metade dos anos 80 e no início da década de 90, esses começaram a trabalhar quando a crise chegou, viram o desemprego jovem subir exponencialmente durante vários anos, foram forçados a emigrar e, quando finalmente a crise se estabilizou, viram os preços das casas a disparar. Já os que nasceram a partir do ano 2000 para a frente precisam de ter muita sorte com a carreira e investimentos que fazem e ter apoio familiar, ou então estão bem lixados e provavelmente terão de emigrar. Um inquérito feito pela Associação Académica da Universidade de Coimbra, no início de 2024, indicou que cerca de 70% dos estudantes da universidade pensam em emigrar no futuro. A injustiça económica e social que impede muitos jovens de alcançar os feitos dos seus pais e antepassados é uma realidade que não pode ser ignorada. Infelizmente, esta situação não deverá ficar melhor nos próximos anos. Há certamente muitos jovens que gerem mal o dinheiro, mas a maioria tem dificuldades financeiras porque simplesmente têm ordenados baixos e o custo de vida está alto. Enquanto o sonho de ter uma casa própria e uma vida estável pode parecer cada vez mais distante, é possível encontrar novas formas de alcançar a realização pessoal e financeira, redefinindo o sucesso para a geração atual. Em consequência disso, o conceito de sonho ou de objetivo de vida tem vindo a mudar nos últimos anos. Se no passado o ideal era possuir uma casa, ter um emprego estável e constituir família cedo, hoje em dia muitos jovens priorizam a flexibilidade, a experiência e a liberdade financeira. A vida mudou bastante entre as gerações. Vive-se indiscutivelmente melhor hoje em dia, com muito mais conforto, pequenos luxos e, em muitos casos, nunca falta comida. As gerações mais novas também têm uma abordagem diferente ao trabalho. É muito menos comum o trabalho para a vida, sendo que os trabalhos, na sua maioria, são mais técnicos e menos físicos. Por isso, para muitas pessoas de gerações mais velhas que viveram com pouco conforto, falta de comida em alguns casos e menos acesso a cuidados de saúde, os problemas de hoje em dia, para elas, parecem muito menos graves. No entanto, os padrões de vida mudaram de forma drástica. A generalização e distribuição de informação também mostra às pessoas outras oportunidades que elas de antes nem equacionavam por desconhecimento ou por serem fisicamente inalcançáveis. Em 2023, cerca de 91% dos agregados familiares na Europa tinham acesso à internet, enquanto que no ano 2000 essa percentagem era apenas de 22%. Hoje em dia, muitos jovens não se mantêm uma vida toda no mesmo sítio porque são mais informados e ambicionam o melhor para si. Já no caso das gerações mais velhas, tendiam a viver mais conformadas com o que lhes era oferecido e tinham medo até de ir mais além. As novas gerações são muito mais abertas a queixarem-se dos problemas, o que para o pessoal mais velho que está habituado a comer e a calar é visto como serem mimados e impreparados para a vida. Em termos de mercado imobiliário, os jovens consideram estar a viver tempos de grande injustiça, dado que não conseguem comprar casas. Há 40 anos atrás, um jovem sem estudos superiores conseguiu sustentar uma casa com 5 filhos. Mas, entretanto, os tempos mudaram. Nos dias de hoje, um jovem licenciado com estudos superiores nem sequer consegue pagar um quarto nos principais centros urbanos, como Lisboa. Também os jovens que não querem viver nas grandes cidades e que sempre sonharam em ter uma casa com um terreno bonito fora da cidade, sentem que a vida não é justa.
Muitos jovens estão constantemente à procura e sentem-se cada vez mais desanimados ao verem que um projeto por uma casa decente custaria várias centenas de milhares de euros. O sonho de ter uma casa com um quintalzinho tem ficado por isso adiado, porque só o preço do terreno lhes custa muitas vezes mais de 100 mil euros. Muitos acham que a tendência a nível mundial é de as coisas não melhorarem, pelo que poderá ser prudente moderar as expectativas. A era do capitalismo em que vivemos veio para ficar, só que o modelo do trabalha e constrói tua casinha acabou. Desde há cerca de 10 anos que o sistema está ligado às máquinas e vive num modelo de impressão de toneladas de dinheiro pelos bancos centrais para que as economias não entrem em recessão. Esse dinheiro é canalizado pela banca comercial e, no seu grosso, acaba nas mãos dos megas investidores e dos muito ricos. Estes investidores endinheirados fazem o que sempre fizeram: investem na bolsa ou compram ativos. Mas como os ativos são finitos, já estão na fase de tentarem comprar todas as casas situadas em boas localizações que se encontrem disponíveis no mercado imobiliário. A crise da habitação é apenas um dos sintomas de uma doença muito mais grave, que provavelmente não terá uma solução fácil. Por isso, hoje em dia, uma pessoa para ser feliz tem de pensar no que é que não quer prescindir na vida, por ordem de prioridade. Praia, campo, natureza, viagens, conforto, tempo, filhos, amigos, hobbies. Depois de analisar e estabelecer as prioridades, é necessário adaptar um sonho que faça mais sentido. Comprar uma casa que custa uma fortuna para depois passar os dias no trabalho e só ir a casa dormir e passar lá as férias poderá impedir o sonho em ir viajar e conhecer novas realidades. Alguns jovens hoje em dia não têm grande expectativa de conseguir casa própria, pelo que o dinheiro que seria para meter de lado é gasto nos prazeres que podem comprar. Daí as férias no estrangeiro ou os concertos e afins. Para muitos jovens, o tempo do sofrer no presente para depois desfrutar no futuro já não existe. No entanto, é preciso ter atenção às consequências destas decisões a longo prazo. O adiamento da compra de uma casa ou da constituição de família pode ter repercussões no futuro, criando instabilidade pessoal e habitacional na reforma. A ideia de uma vida inteira a pagar renda, sem acumulação de património, é um cenário preocupante que muitos jovens tentam evitar, mas que é difícil contornar nas condições atuais. Muitos portugueses querem a qualidade de vida de um país desenvolvido com preços de país em desenvolvimento, querem empresas grandes com bons salários, construção de habitação pública e barata, mas preferencialmente fora das zonas onde vivem, pois isso poderia baixar o valor das suas casas, querem maior segurança, impostos baixos, aumentos das pensões, serviços públicos de alta qualidade, um Estado grande e providencialista, ao mesmo tempo pequeno e que não os atrapalha, trabalhar menos e receber mais, e muitas outras coisas. Só que, infelizmente, para muitos portugueses, estes desejos são incompatíveis com a realidade do país. E para muitos, a única alternativa é a imigração. A imigração portuguesa não é um fenómeno recente. Há muitas décadas atrás, alguns dos destinos mais frequentes para onde os portugueses iam viver incluíam os Estados Unidos, o Canadá, a Suíça, a França ou o Luxemburgo. Hoje em dia, a imigração qualificada mais recente é essencialmente feita dentro da Europa, sendo que muitos portugueses têm também imigrado para o Reino Unido, para a Holanda, a Alemanha ou para a Espanha. A outra boa opção é herdar ou casar com um herdeiro, sendo que se for possível juntar-se a alguém rico já com dinheiro na conta bancária, é um caminho bem melhor e mais rápido para o sucesso. Nestes casos, a solução para alcançar uma melhor qualidade de vida é muito fácil e instantânea. É só parar de ser pobre e passar a ser rico.